Fala galera, fala Pedro Reis na área. Tô chegando para falar de Corinthians 4, Internacional 2, jogo pelo Brasileirão. Vitória gigante e importante do Corinthians e com muita polêmica. Antes de começar a falar sobre isso, bora se inscrever aqui no canal do Fala Pedro Reis. Eu tô com o objetivo de chegar a 1.000 inscritos até junho. Faltam 360 e poucos. Então me ajuda aí, pô. Não custa nada. Só se inscrever e curtir esse vídeo para que chegue para mais pessoas. Fechou? Então bora lá. Bora falar da vitória do Corinthians sobre o Internacional. Uma vitória que dá confiança para esse time do Corinthians para a sequência da temporada. O primeiro jogo do Dorival Júnior na Neoquímica Arena. E de novo a Neoquímica Arena lotada, né? Tivemos ontem 44.569 pessoas na Neoquímica Arena para uma renda de 3.041.403. Corinthians mais uma vez colocando mais de 40 mil pessoas na arena. E isso aí é um tema para um próximo vídeo mais para frente. Mas de fato, o Corinthians aos poucos já vai precisar pensar em um novo formato para a Neoquímica Arena, porque com essa taxa de ocupação de 88, 89% todo jogo, vai chegar uma hora que vai precisar expandir. Imagina se o Corinthians fosse bem estruturado, imagina se o Corinthians tivesse um sócio torcedor de verdade que abrangesse muita gente, se não tivesse problema de cambismo. Acho que a taxa de ocupação ia para 100% quase todo jogo. Mas isso é um papo para outro vídeo. Vamos falar da vitória do Corinthians para cima do Inter 4-0. O Corinthians que começou o jogo bem, razoavelmente bem. Não foi um jogo assim, foi um jogaço. Para mim o melhor jogo do Brasileirão até agora, esse 4-2, um baita jogo dos dois times. A gente vai falar de arbitragem porque não tem como não falar de arbitragem disso, mas tirando a arbitragem à parte, analisando só um jogo, foi um bom jogo mesmo. Bom jogo mesmo. O Corinthians começa melhor que o Inter. O Dorival opta pelo Hugo ao invés do Angelleri. Poupou o Angelleri no jogo de ontem. E o Hugo, como eu disse antes, né? Pela primeira escalação, pelo primeiro jeito do Corinthians jogar com o Dorival, o Hugo ia ter mais chances que o Bidu. Isso para mim seria fato, até pelo perfil de jogo do Hugo, é muito parecido com o do Angelleri. E aí joga o Hugo ali na saidinha de 3, o Corinthians começa melhor que o Inter e abre o placar com o Yuri Alberto. Que partidaça do Yuri Alberto, né? 3 gols, fora o anulado. Fez 4 gols para valer 3 ontem e partida muito boa do Yuri. O Corinthians toma a virada, o que para mim ficou claro que o Corinthians tomaria a virada a partir do momento em que o Roger saca o Fernando de terceiro zagueiro, adianta o time, põe o Fernando no meio, e aí o Corinthians passa a ter dificuldade porque o Inter começa a agredir mais o Corinthians, começa a ter mais a posse de bola, e aí o Inter consegue a virada antes ainda do intervalo. E aí na volta, o que eu achei no primeiro instante foi um erro, e aí entendendo, cada dia que passa a gente vai entendendo mais a cabeça do Dorival Júnior também para as escolhas que ele faz. Ele volta com o Bidu. E eu falei, meu Deus do céu, vai ser um desespero, né? Porque o Wesley vai atacar ali as costas do Bidu o jogo inteiro. E até a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians não conseguiu ter tantas chances, tantas oportunidades. Mas conseguiu um empate também com o Yuri Alberto, numa outra jogada, mas aí já com um jogador a mais. O Bidu cruza para dentro da área de cabeça, a bola cruza a área do lado direito para a esquerda, o Bidu tá lá no segundo pau, ajeita, o Yuri Alberto faz o 2-2. E aí o Corinthians constrói a virada a partir do pênalti, né, marcado justamente até. Eu achei pênalti também em cima do Bidu. O Bidu foi muito importante, mas a mexida do Dorival do intervalo é muito beneficiada pela expulsão. Eu acho que se não fosse a expulsão do Yuri Alberto, a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians não conseguiria construir essa virada com os 3 gols do Yuri Alberto. O Corinthians passa a ter mais posse de bola, passa a pressionar mais, e aí com a força do torcedor, com a força da Neoquímica Arena, que todo mundo sabe que o Corinthians é diferente jogando lá, o Corinthians consegue construir essa virada. E aí no finalzinho o Coronado vai lá e faz o 4-2,
O Corinthians consolida o jogo com essa vitória 4-2, vitória importante. O Corinthians ultrapassa o Internacional na tabela, que para o Corinthians valeu muito. Destaque individual, não tem como falar da partidaça que o Yuri fez, 3 gols. São 6 gols em 5 jogos contra o Internacional. É um dos seus adversários prediletos. A lei do ex prevalece quando é contra o Inter. Não tem jeito. O Memphis jogou muito bem. O Bidu, que como eu disse, de terceira opção ontem, foi solução para o jogo, pelo que o jogo se desenhou. O Dorival foi muito inteligente quando sai a expulsão do Bruno Henrique. Na volta do intervalo, ele fazia a saída de 3 com o Mateuzinho. E eu falei, cara, é um erro isso. Na cabeça dele, ele queria qualificar a saída, né? Não que eu julgue errado isso, tá tentando entender a cabeça dele. Ele tenta qualificar a saída com o Mateuzinho pelo lado direito e espetar o Bidu pelo lado esquerdo. Inverte o eixo do time para o outro lado. E com a expulsão, ele já não precisa mais desse 3, essa saída de 3. O goleiro pode fazer, ou até mesmo um dos volantes, ou até mesmo usar os dois zagueiros. O André é um bom zagueiro tecnicamente, né? Não vem numa boa fase defensivamente, mas é um cara que acha passe. Durante o jogo achou um passe muito importante de rompendo linhas. O André Ramalho, voltando a ter boa fase, é o zagueiro construtor que o Corinthians precisa. Porque não dá para apostar em Kaká para construir, não dá para apostar em Gustavo Henrique para construir, não dá para apostar em Félix Torres muito menos para construir. Para mim a dupla ideal é André Ramalho e Gustavo Henrique. Se defensivamente isso vai dar certo, eu não sei. Mas pensando pela construção de jogo, tem que ser os dois. Não tem muito para onde correr. Ou vai precisar contratar. Que eu acho que a posição mais carente desse Corinthians no momento é essa. A vitória do Corinthians consolidada, bem construída. Me surgiu uma dúvida, por que o Bidon não jogou? Foi controle de carga? Ele está sendo preterido pelo Dorival Júnior? Ele vai ser vendido no meio do ano e o Dorival já sabe disso, então está montando um time sem ele? Porque, na minha opinião, o Bidon não dá para ficar fora. Não dá. Não tem, no Corinthians hoje não tem nexo você montar um time sem o Breno Bidon. De verdade. O Carrilho não fez uma boa partida, mas o Carrilho para mim é o jogador mais importante desse time. Mas não dá para esquecer que o Bidon é um cara que ele qualifica a saída, que ele rompe espaço, toda bola que ele domina, ele acha alguém. Ah, mas ele erra bastante, erra. Mas ele tenta. É o cara que vai ter a bola para tentar colocar o time à frente. E normalmente é assim que acontece. E dia após dia ele melhora muito a combatividade, melhora muito a intensidade. Se o Dorival não quer optar por ele, é um erro. Eu considero de fato um erro. Agora, se o Dorival já sabe de alguma coisa, que ele vai ser vendido no meio do ano, que ele já tem uma proposta fechada, que eu acho que isso vai acontecer, o Corinthians não vai se sustentar financeiramente se não vender o Bidon no meio do ano. Então, beleza, tá montando o time sem ele porque sabe que ele vai sair. Até acho justo se for por esse caso. Se não for por isso, para mim não tem como o Bidon não jogar e Charles entrar e ele não entrar, não, para mim não entra na minha cabeça isso, tá? Enfim. Falar um pouco de arbitragem, né? Após o jogo, eu fiz até um tweet, cara, que eu acho que eu peguei um pouco pesado, mas eu vou até ler para vocês aqui. Vitória definida muito pelas decisões da arbitragem. Isso é um fato. Decisões de arbitragem interferiram no resultado do jogo e o árbitro é personagem do jogo, ele tá lá, ele tem que tomar decisão também. Isso aí não é novidade para ninguém. Confesso, para os dois lados, ninguém beneficiado, todo mundo prejudicado pela arbitragem fraca. Por que eu falei que eu peguei pesado? Chegando em casa com mais calma, eu assisti o jogo no meu pai. Até o Poró Popó voltou, porque ele tanto pediu. Cheguei e fui ver o melhor momento. Beleza. Aí hoje cedo acordei e vi os lances de novo, para fazer o vídeo. E aí eu fiquei pensando, vi até uma opinião do pessoal da TNT Esportes no pós-jogo. Tava o Ricardinho, a Tainá Espinosa, o Formiga e o Mauro Betting. E o Formiga levantou um questionamento que eu fiquei, cara, verdade. Ele manteve o critério. O árbitro da partida manteve o critério em todos os momentos.
Se você concorda ou não com esse critério, tudo bem. Mas, para mim, a olho nu, os lances não são para marcar falta, nem o primeiro gol anulado, a falta do Mateuzinho, o gol do Yuri Alberto, nem o que seria o terceiro gol do Corinthians, o gol do Memphis na roubada de bola do André Ramalho. Perdão. O pênalti no primeiro tempo em cima do Wesley, do Yuri em cima do Wesley, a favor do Inter. Eu não achei. Eu achei que os dois se entrelaçam lá e isso dentro da área tem o tempo todo. Mas também se o árbitro desse não era nenhum absurdo. A reclamação do Inter da uma falta antes da falta que o Thiago Maia toma o segundo cartão amarelo. Se o árbitro não decidiu, não tem por que o VAR chamar. Ele decidiu no campo. A decisão mais importante do jogo foi essa, na minha opinião. A expulsão que muda o resultado do jogo e não os gols anulados. E ele tomou a decisão pela expulsão, pelo segundo cartão amarelo. O VAR não tem que chamar. Beleza, segue o jogo. Ele foi muito rigoroso? Pode reclamar que sim, mas ele tomou essa decisão no campo e foi pelo critério que ele usou a partida inteira. O que eu achei dos gols? Eu não achei pênalti no Wesley. Eu não achei as duas faltas, olhando pelo VAR. No momento do lance também eu não achei. Perdão, eu não achei as duas faltas olhando no momento do lance. Pelo VAR dá pra perceber que foi falta. As duas bolas. Tanto é que na primeira do Mateuzinho eu até falei na hora. Eu falei, gente, foi falta. Não tem como discutir, pô. A imagem é clara que foi falta. A do André Ramalho eu fiquei na dúvida. Eu tive que rever algumas vezes. E sim, foi falta também do André Ramalho na roubada da bola. E é crucial para a definição do gol essas duas vezes. O pênalti no Bidu. A primeiro instante, no momento rápido da partida, achei pênalti. E aí quando vai pro VAR surge a dúvida e o Bidu domina primeiro e depois ele tem um contato e aí depois o zagueiro do Inter tem contato com a bola também. Para mim, pênalti. Olhando pelo VAR, pelo mesmo critério das faltas, pênalti. Eu acho que não tem o torcedor do Inter que tiver que reclamar. E aí eu entro num outro quesito. Se for para reclamar de arbitragem, reclama com o dirigente do seu time. Ele foi conivente com a escolha do Edinaldo. Ele é conivente com o Edinaldo romper o orçamento de treinar a arbitragem para aumentar salário dos presidentes das federações. Então, se você achou que o Inter foi prejudicado, reclame com o dirigente do Inter. Se o torcedor do Corinthians, que é a maior parte aqui nos meus inscritos, se ele acha que o Corinthians foi prejudicado ontem, que tinha que ter uma vitória mais larga, reclame com o dirigente do Corinthians. A arbitragem do Brasil é essa. Ela é desconexa em questão de interpretação, ela é desconexa em critérios, ela é desconexa com tudo. Então, cada árbitro vai ter uma definição, uma escolha. Se você assistir um jogo de Premier League, você sabe que independente do árbitro, a gente nem sabe o nome do árbitro, porque sempre vai ter um padrão de arbitragem. Aqui não. Aqui, se você fechar o olho, você vai saber quem que é só pelos momentos. No começo do jogo tinha 1 minuto e meio e 4 faltas. Era esse o critério que ele escolheu. E aí, durante a partida, ele já mudou esse critério também, deixou o jogo correr em determinado momento. Aqui não tem padrão. Reclamar se foi prejudicado, me senti prejudicado. Vou na CBF, vou fazer o que na CBF? O dirigente do meu time aceitou isso. E é isso. A bateria tá acabando. E o vídeo também. E eu esqueci de tomar água antes do vídeo, por isso essa pigarra. Fechou? Abraço, até a próxima.